Eles já foram os 5 grandes pecados destinados a destruir o mundo, mas agora se tornaram crianças no meu orfanato. Pensei que se reformariam por causa disso, mas nunca esperei que estabelecessem secretamente uma organização chamada Lua Azul. Em apenas 5 dias, eles aniquilaram a maior gangue criminosa do leste. Tudo isso aconteceu por causa de uma única frase que escrevi casualmente, que conquistou o pecado da ira da Yandere. Por causa disso, ela me ajudou a subjugar os outros pecados e me coroou como seu mestre. Quando a história começa, de alguma forma me tornei o líder dos chefes destruidores de mundos. O que diabos está acontecendo? 2 anos atrás, cheguei a este mundo de fantasia. Naquela época, eu não tinha ideia de que tipo de lugar era este. Então eu só queria sobreviver contando com minha identidade de filho de um conde. Até que um dia, ouvi de uma empregada sobre as identidades dos meus 2 irmãos, Léo Faraday e Antônio Faraday. E ao ouvir esse sobrenome, um sentimento sinistro de repente surgiu no meu coração. Será que isso é Cessidria? Cessidria é um jogo de RPG baseado em turnos. Não importa qual rota você comece. Quando os 5 grandes pecados aparecem, todos os nobres nas cidades perecerão. Entre eles, o Conde Faraday aparece como um personagem de apoio, um nobre debochado antes do início da história. A razão pela qual estou tão familiarizado com isso é porque eles são a primeira família lixo a ser eliminada pelos protagonistas. Lembro que este lugar fornecia muitos pontos de experiência. Nunca imaginei que eu seria o filho mais novo da família Faraday e Alan. Droga. Agora mesmo estou rezando para que a deusa me mande de volta, já que a vida boa aqui só dura 10 anos. Transmigradores não deveriam ter vantagens? Porque não têm uma habilidade de trapaça. Pensando nisso, de repente me levanto. Não é que não haja vantagens. Afinal, conheço o enredo do jogo daqui a 10 anos, o que significa que tenho informações cruciais sobre o futuro. Para sobreviver com segurança, silenciosamente elaboro um plano em minha mente, reformar os 5 grandes pecados. Afinal, eles ainda são crianças agora. Eles provavelmente ainda não ganharam seus poderes. O tempo passa rapidamente para 2 meses depois. Meu assistente está me relatando a situação. Ele já resgatou todos os órfãos do laboratório de experimentos vivos no leste e entregou a gestão a Yudia. Eu aceno com satisfação. Você fez um bom trabalho. Evan congela por um momento. Você está me elogiando, certo, jovem mestre? Porque sua expressão não parece mudar em nada. Então eu forço um sorriso. Conto com você de agora em diante. Não consigo evitar. Ações que deveriam ser fáceis de fazer são completamente impossíveis de controlar com este rosto. Esta é a primeira vez que Ivan é confiado assim. Ele coça a cabeça sem jeito. De qualquer forma, obrigado pelo elogio, jovem mestre. Em Cessidria, onde a traição é a norma, Evan é um dos raros personagens de apoio que cumpre sua palavra. Então o contratei no momento em que o encontrei. Então o tom de Evan muda. Este ataque foi para resgatar aquela garota chamada Yudia, certo? Eu confirmo isso. Assim como ele suspeitava, pela sua experiência como mercenário, aquela garota definitivamente não é uma criança comum. Ela é tão poderosa que Evan não consegue entender por que ela se deixaria ser trancada tão obedientemente. Mas há algo ainda mais intrigante. Por que você não a traz de volta para treiná-la você mesmo, jovem? Se a deixar lá fora, não obterá nenhum benefício. É normal que Evan esteja confuso. Embora pareça que a estou deixando lá sem usar nenhum de seus poderes, isso faz parte do meu plano original. Eudiafrotia é um membro do clã do sangue amaldiçoado, que fez um contrato com um ser de outro mundo para usar seu poder. Ela se tornou o pecado da ira entre os 5 grandes pecados, um monstro responsável por centenas de milhares de vítimas. Mas, contanto que ela possa crescer em paz, não necessariamente terá um final ruim e destrutivo. Eu sou um gênio. Para evitar que Evan especule descontroladamente, preciso inventar uma razão. A razão é simples. O momento ainda não é o certo. Ao ouvir isso, Evan não consegue evitar franzir a testa. Ele sente que seu jovem mestre está jogando um jogo muito maior. Então eu sinalizo a Evan que ele não pode vazar este assunto. Também lhe forneço financiamento abundante e, finalmente, entrego-lhe uma carta de conforto para Yudia. Depois de experimentar experimentos vivos tão cruéis, é melhor confortá-la. Embora eu não saiba se isso realmente a deixará à vontade. Ainda tenho que tentar, porque inclui uma mensagem oculta na carta. Esta frase foi repetida dezenas de vezes no jogo. É um encantamento que pode acalmar o clã do sangue amaldiçoado e tem um efeito tranquilizador. Os problemas dos seres das trevas, o vazio dos seres de luz, são o único talento e pertencimento. Esta é uma cena da história do pecado da ira. Na época, recitar este encantamento não teve efeito. Embora fizesse parte da história que desencadeava o combate após falhar no jogo, agora, 10 anos antes do jogo começar, não é tarde demais. Já lidei com um deles, é hora de salvar o próximo. Parece ridículo que uma única frase possa me aproximar de um monstro, mas como é uma raça que adora seres de outro mundo, talvez realmente funcione. Afinal, pessoas normais não conseguem entender a forma como esses fanáticos pensam. A cena muda para o outro lado, onde Yudia lê cuidadosamente a carta que lhe escrevi. Evan a acha cada vez mais estranha. Ela parece uma criança sem emoções. Então Yudia fala: "Você disse que a pessoa que escreveu esta carta é alguém chamado Lord Alan, certo? Porque ele não me chamou para o lado dele. A aura que Yudia emana assusta Evan, fazendo-o suar frio, porque manifestar poder mágico requer pelo menos o reino mestre. Como uma garota de nem 10 anos pode fazer isso?" Evan rapidamente se lembra do que seu jovem mestre disse. O jovem mestre disse que o momento ainda não é o certo. Ao ouvir isso, Yudia finalmente se acalma. Ela aperta a carta contra o peito, radiante com um sorriso de felicidade, porque essa frase é uma promessa conhecida apenas por ela e seu mestre. Ela entende porque seu mestre não a trouxe para o lado dele. Deve ser que o momento ainda não é o certo. Neste momento, Yudia já ganhou seu poder e se tornou o pecado da ira, a rainha de sangue. A cena muda novamente. Vários meses depois, venho à biblioteca e procuro em vastas quantidades de informações, mas ainda não consigo encontrar uma pista sobre o terceiro protagonista. Ao mesmo tempo, Evan se apressa porque já resgatou a segunda criança. Então eu, incerto, pergunto a ele novamente: "Você o tratou com gentileza, certo? Com muita delicadeza. Antes que Evan possa falar, a porta da biblioteca é chutada." Ah, meu Deus. Não é este o nosso pequeno Alan analfabeto? Essa pessoa é o segundo filho do Conde Faraday, Tônio. Ele começa a me zombar no momento em que entra.
E é assim todas as vezes. Não sei como o Alan original aguentava isso. Embora eu queira revidar, já que ele quer usar a biblioteca, eu sairei primeiro. Assim que Tônio pisa na minha cabeça, uma adaga o interrompe. Vocês dois vermes, saiam. Não quero ver sangue tão cedo pela manhã. Este é o filho mais velho dos Faraday, Leo. Tônio rapidamente volta sua hostilidade para ele. Os dois estão se atacando desde o momento em que se encontram. Leo zomba do forte cheiro medicinal nele, enquanto Antônio lhe diz para lavar o cheiro de maquiagem. Eu aproveito a distração deles para escapar. Embora os Faraday sejam uma família bucha de canhão no início, seu poder é maior do que o imaginado. Os irmãos debochados lutam ferozmente pela posição de chefe da família. O mais velho, Leo, é chamado de Rei Playboy e controla quase metade do negócio de entretenimento. Antônio é chamado de Rei da Poção e opera uma grande indústria farmacêutica. Pela minha vida pacífica, eu absolutamente não posso provocá-los. Quero viver feliz como um filho incompetente e ilegítimo. De volta ao quarto, Evan fala novamente. Ele acha que a segunda criança também é incomum, mas ao me ver assim, ele fica atordoado. Como o jovem mestre sabe sobre experimentos secretos em lugares distantes e resgata pessoas do mercado negro de escravos. Parece que você mal consegue se proteger. Evan não consegue entender por mais que pense. Você está enfiando essa criança que trabalhamos tanto para encontrar pro orfanato também? Eu respondo calmamente. Evan acabou de dizer que aquela criança é incomum. Claro que é. Afinal, ele é uma figura destruidora de mundos. No Reino Unido, composto por várias nações, Deus Makaren foi comprado do mercado negro de escravos da nação central de Kelion. Ele é o segundo chefe em Sissidria. Depois de ser vendido como escravo, ele sofreu abusos e vagou por toda parte. Ele eventualmente se tornou o pecado da preguiça entre os 5 grandes pecados e aniquilou vários reinos das formas mais cruéis. É esta parte da história que chocou muitos jogadores com a brutalidade do jogo. Aquele cara carrega o nome da preguiça, mas seu espírito vingativo é incrivelmente diligente, porque ele sempre retribui aqueles que o intimidam muitas vezes mais. Eu repetidamente lembrei Evan para tratá-lo com gentileza. Enviá-lo para o orfanato é apenas porque o momento ainda não é o certo. Evan adivinha que é esse o caso. Então, a carta que você enviou à senhorita Yudia está relacionada à segunda criança? Eu confirmo isso. Para me aproximar de Yudia compartilhando assuntos diários e para cuidar bem da criança doente que enviei. Naquela noite, Yudia observa de longe este menino emitindo uma luz roxa. Ele olha imóvel para o vazio, então ela se aproxima. Você parece completamente quebrado. É a marca deixada por aquela coisa, não é? As palavras cabra negra vêm da boca de Yudia. Mas é precisamente esta palavra que faz Deus, que parecia uma pessoa quebrada antes, reagir de repente com os olhos cheios de intenção assassina e confusão. Yudia lê facilmente essas emoções. Parabéns, aquele Lorde te escolheu. Em breve você ganhará poder, então sinta o poder que lhe foi concedido e o extraia. Yudia olha para Deus com um sorriso. Você só precisa jurar lealdade absoluta a esse Lorde, e então poderá ter sua vingança. Imediatamente, incontáveis luzes roxas transbordam do corpo de Deus como fios. Enquanto isso, Yudia olha para a carta que seu mestre lhe escreveu. Ela pode perceber que seu mestre ainda se importa tanto com ela. Depois de ler a carta, os cantos de seus lábios se curvam para cima. Ela acredita que poderá encontrar seu mestre em breve. A cena muda para alguns dias depois, justamente quando estou balançando a cabeça em frustração por não conseguir encontrar o terceiro chefe. Notícias de repente chegam aos meus ouvidos. O segundo jovem mestre está morto. Ao ouvir isso, eu congelo. O segundo filho da família Faraday morreu. Como pôde ser tão rápido? A família Faraday rapidamente realiza um funeral para Tônio. No entanto, Aldi, como pai, não mostra preocupação com a morte de seu filho, e até tem mulheres em ambos os braços no funeral. Verdadeiramente um mundo de fantasia sombria. Os escândalos da família são mais sujos que os esgotos das favelas. A causa da morte de Tônio é listada como queda acidental, o que é diferente do que eu sei. No jogo ele morre lutando contra Léo pela posição de chefe da família. Neste momento, Léo parece presunçoso, sua boca quase se abrindo em um sorriso. O assassino é ele, ou seus apoiadores. No entanto, não pretendo me envolver nesta farsa. Meu plano original está progredindo constantemente. Só preciso lidar com 5 grandes pecados. Parece que preciso acelerar. O tempo passa rapidamente para um ano depois. Depois que a questão do herdeiro é resolvida, o negócio farmacêutico de Tonil também é engolido por Léo, e a família do Conde acolhe a paz desta forma. Durante este tempo, Yudi e eu nos tornamos amigos por correspondência. Se eu puder continuar a manter contato com ela, isso definitivamente ajudará no futuro. Pelas informações atuais, eles são todas crianças muito inocentes. Quando leio até o final da carta, vejo o valor do patrocínio deste mês, isso me intriga. O patrocínio para um orfanato tão pequeno continua aumentando. Que curioso. Evan ao meu lado explica. Essa situação geralmente não acontece, mas é uma coisa boa para eles. Então Evan relata a situação recente. De acordo com as informações da guilda, encontramos o rastro dele. Estou muito satisfeito com isso. O terceiro chefe? Finalmente encontramos aquele cara. A cena muda para o centro do tráfico de drogas. Marco, Léo, o filho mais velho da família Faraday, mantém muitos assassinos aqui. Agora eles se expandiram para várias centenas de pessoas. No entanto, quando 2 líderes saem, eles veem uma cena horrível. Seus subordinados sacam incontrolavelmente suas próprias adagas. Cada rosto contorcido está cheio de desespero e súplica. Seus braços ainda pressionam incontrolavelmente as lâminas de empunhadura, invertida lentamente em seus pescoços. Finalmente, mais de 10 pessoas tiram suas próprias vidas em meio ao som de carne sendo rasgada. Quando tudo acaba, Deus, que estava escondido na escuridão momentos antes, avança silenciosamente. Ele está confuso sobre qual é o sentido de matar esses caras. Diferente de um ano atrás, seus olhos agora brilham com uma luz racional. E o dia volta seu olhar para ele. Você amoleceu? Deus nega a visão dela. Eu sei que eles moem humanos para fazer veneno. Só me pergunto se massacrar essa escória ajudará na vingança. Diante da pergunta de Deus, Eudia sorri. Claro, isso está lançando as bases para o retorno daquele Lorde. Quando aquele Lorde vier para cá, certamente ele não poderá ficar em um lugar tão precário. Deus olha para o padrão sob seus pés, acena como sem realização e silencia sem mais uma palavra.
Tudo é como aquele Lorde deseja. Lua Azul é a lâmina daquele Lorde. Depois que os dois partem, um totem lunar permanece no chão. 2 anos se passaram desde que Alan e Yudia se tornaram amigos por correspondência. Evan agora está procurando Alan por toda parte. E finalmente ele o encontra no quintal. Evan está completamente exausto. Ele já enviou a 5ª criança para o orfanato. Durante esse tempo ele resgatou os 3 pecados restantes. Embora encontrar o terceiro, o pecado da ganância, tenha exigido algum esforço, com meu conhecimento do jogo e fazendo Evan trabalhar até a exaustão, nós finalmente conseguimos. Olhando para Evan, que esteve correndo o ano todo, eu sinalizo que ele pode descansar um pouco agora. Evan confirma incerto novamente. Finalmente acabou? Depois de obter minha confirmação, ele imediatamente se deita no chão. Evan solta um longo suspiro, mas você não parece feliz, jovem mestre. Eu sinalizo para ele olhar com atenção. Você não consegue ver que já estou sorrindo. Evan fica pasmo. Vou apenas presumir que você está sorrindo. Eu me espreguiço e organizo meus pensamentos. Eu não esperava que as coisas corressem tão bem. A formação dos 5 grandes pecados requer catalisadores suficientes. Mesmo que eu me esforçasse ao máximo para resgatá-los, seria difícil ter sucesso antes que eles encontrassem a desgraça. Em outras palavras, a única preocupação era que eu só pudesse resgatar as encarnações do pecado com corpos e mentes danificados. Mas agora essa preocupação parece desnecessária. Todas as 5 crianças estão crescendo saudáveis e fortes. Então pergunto novamente sobre o orfanato. Você não notou nada em comum quando inspecionou o orfanato da última vez, notou? Evan tira a carta que Yudia me escreveu. Alguém como o Lobo da Neve, quando voltou pela primeira vez, estava completamente imóvel, como uma boneca quebrada, mas ele está se adaptando bem no orfanato. E Lena também. Quando a resgatamos pela primeira vez, seus olhos estavam bem fechados, jurando nunca mais olhar para este mundo. Quando visitei da última vez, ela estava realmente lendo um livro com grande interesse e parece muito mais alegre. Eu não esperava que Yudia pudesse alcançar este nível. Será por causa de alguma configuração especial onde ela gosta do orfanato? Olhando por este lado, Yudia também é uma pessoa gentil. Evan está confuso sobre por que estou perguntando isso. Ela escreveu algo especial para você? Evan olha, mas não encontra nada. Pelo contrário, as crianças do orfanato estão crescendo saudáveis, o que os deixam tanto orgulhosos. Eu não esperava que eles crescessem tão bem. O ambiente realmente é o fator mais importante. Então Evan pergunta novamente a questão que o incomoda há anos. Mas quando você planeja encontrá-los? Você sempre diz, quando o momento for certo. Isso me deixa incerto sobre como explicar, porque eu não quero encontrá-los de jeito nenhum. Embora haja muitos benefícios em manter boas relações com eles, o processo de eles se tornarem pecados é muito doloroso e trágico. Pelos flashbacks do jogo, as personalidades desses caras foram quebradas desde a infância. Talvez depois da minha intervenção, eles fiquem melhores, mas ainda tenho um pouco de medo deles. Então dou outra resposta vaga. Talvez em 5 anos. De qualquer forma, neste mundo sombrio, só preciso melhorar minhas habilidades de autodefesa. Felizmente, Alan tem um pouco de talento mágico. Enquanto estou pensando, Evan menciona a Lua Azul. É uma organização que recentemente ganhou fama na região leste. Eles supostamente se especializam em caçar outras gangues. Estou ouvindo falar disso pela primeira vez também, mas parece que estão fazendo boas ações. Não ouvi falar dessa configuração, deveria desaparecer em breve. Ivan faz um gesto de cortar a garganta. O problema é que eles até matam nobres. Pensei que você soubesse disso, jovem mestre. Ao ouvir isso, minhas pernas falham. Evan, a partir desta noite, você dormirá no quarto ao lado do meu. A cena muda para o orfanato. Yuji está ouvindo o relatório da Lua Azul desta semana. Lobo da Neve, o pecado do orgulho, fala em um tom alegre envolto em conteúdo sangrento. Eu arranquei todas as cabeças dos traficantes de pessoas. Eu disse a eles que os pouparia se pudessem nomear a cor dos meus olhos corretamente, mas nenhum deles acertou. E Lina, o pecado da ganância, derreteu todos os seus cadáveres. O Sul também está pronto. Deus eliminou o laboratório de experimentos vivos ilegais. Rodon, o pecado da avareza, puniu aquela escória que causava caos em Avalon, transformando-os todos em carne moída. Depois de ouvir o relatório de trabalho, Yudia está muito satisfeita. Existimos para a Grande Lua. Lua Azul é uma organização misteriosa, criada por Yudia, que adora a Grande Lua. Neste momento, Deus fala novamente. Parece que encontramos um problema. O líder de Avalon não é o filho mais velho do conde que vive na mansão daquele lorde? Enquanto lidava com os assuntos, Deus descobriu uma ordem perigosa. Aquele filho mais velho parece ter mirado naquele lorde. O que você disse? E o dia mostra uma expressão de descrença. O ar ao redor parece congelar. Lobo da Neve, que estava sorrindo brilhantemente, agora levanta as orelhas e olha ao redor. Lena, que estava observando em segredo, de repente olha fixamente para a frente. Quando Yudia lê até o final, de fato diz eliminar Alan. Ela aperta a carta, e o dia não pode deixar tal coisa acontecer. A cena muda para 2 anos depois. O Conde Faraday está morto. A causa oficial da morte é paralisia cardíaca. Aqueles que conhecem a situação podem facilmente adivinhar que a verdadeira causa da morte do Conde Faraday foi overdose de drogas. A expressão indiferente do filho mais velho, Leo, parece ter previsto essa morte há muito tempo. Comparado a isso, ele está mais preocupado com a Lua Azul. Portanto, a morte do Conde se conclui silenciosamente, sem provocar um único soluço. De volta ao quarto, Eva me pergunta o que fazer em seguida, já que aquele cara se tornará o chefe da família no próximo ano. E neste momento eu já arrumei minha bagagem, porque em seguida planejo sair temporariamente daqui e me esconder em Rudemy por um tempo. Rudemy é uma pequena vila ao sul do território Faraday. Assim que Alan sai, Leo fica no andar de cima olhando pra ele. O que devo fazer? Devo eliminar Alan? Embora este irmão estúpido não tenha nenhuma habilidade. No entanto, assim que estou desfrutando de 3 dias de vida pacífica, sou forçado a retornar à mansão Faraday porque Leo, o filho mais velho dos Faraday, está morto. Isso me confunde ainda mais, porque ele morreu tão rapidamente, e é completamente diferente da configuração de morte. Ele morreu com uma espada atravessada no coração. Quem matou Leo? Ao mesmo tempo, noto que todos os criados estão me olhando com expressões estranhas. Todos parecem com medo, mas eu claramente não fiz nada. Logo Evan retorna da investigação. O que você descobriu? Evan se inclina para o meu ouvido com uma expressão de descrença. Jovem mestre, você é na verdade o mentor que eliminou Avalon da noite para o dia.
O que diabos? Do que se trata isso? O tempo volta para 3 dias atrás. No dia em que saí da mansão, Evan está intrigado. Já que estou deixando a família, por que não me esconder em uma cidade grande? Isso não serve, porque Rodami é o ponto final do meu plano. Já resgatei os 5 grandes pecados da desgraça. O plano destrutivo original já foi alterado. Rodami não tem conexão com a trama original, e a família Faraday tem uma casa lá. É o lugar perfeito para eu ficar à toa. Diante da confusão de Evan, digo a ele que tenho meus próprios motivos, mas Evan sabe que seu jovem mestre está apenas o enganando. Ele não entende o que seu jovem mestre realmente planeja, e cada movimento meu está sob o olhar atento de Léo. Ele originalmente queria envenenar Alan diretamente após a morte do pai, mas, inesperadamente, Alan propôs ir para a fronteira ele mesmo. Ele pensou que não precisaria matá-lo, mas por causa dos recentes assuntos de Avalon, ele inexplicavelmente o acha irritante. Então ele sinaliza para Armand seguir aquela carruagem. Ao ouvir isso, Armand pergunta: "Você está me dizendo para eliminá-lo?" A pergunta rígida perfura o silêncio. As sobrancelhas de Léo se franzem levemente. Armand, que nunca questionou ordens antes, por que você está perguntando isso de repente? Assim que Léo está prestes a corrigir seu comportamento, inesperadamente uma lâmina perfura diretamente seu peito. Léo nunca esperou que seu subordinado mais capaz, neste momento, o trairia. E seu nome não é Armand. Seu verdadeiro nome é Siden, da organização Lua Azul. Eles têm apenas um credo: tornar-se a lâmina daquele Lorde. Se alguém quiser prejudicá-lo, os membros da Lua Azul podem tomar a iniciativa. Então ele esperou 2 anos inteiros por esta sentença. Infelizmente, a Lua Azul já lhe deu uma chance. Léo ainda fantasia que sua organização o vingará, sem saber que desta vez eles já foram erradicados. Enquanto isso, estou vivendo muito confortavelmente em Rutami. Comer até me fartar e dormir. Dormir até me fartar e comer. Esta é a vida nobre que eu realmente quero. No entanto, depois de apenas 3 dias, minha vida pacífica é estilhaçada. Porque Léo, o filho mais velho dos Faraday, está morto, tenho que retornar à mansão Faraday para assumir o comando. Então, todos caem em especulações selvagens, e eu me torno o demônio de sangue frio aos olhos deles. Alguém pode me dizer como as coisas chegaram a este ponto? Ivan pensa e concorda. Porque você é o único beneficiário em todo este assunto, jovem mestre? Léo foi assassinado depois que partimos. Você se tornou o herdeiro com um álibi perfeito. Avalon também desapareceu, então ninguém o incomodará pela morte de Léo. Você se transformou em um assassino de nível santo da espada, o mentor por trás da família do Conde. Na verdade, a situação atual me deixa incapaz de me defender. Embora eu não tenha feito nada, todos têm que apontar o dedo pra mim. Então, penso na organização Lua Azul que Evan mencionou antes. Poderia ser eles. No entanto, Ivan nega diretamente minha visão. De acordo com a investigação atual da guilda, não foram eles. A Lua Azul não deixa corpos, mas sempre deixa uma marca. E as pessoas de Avalon foram todas mortas por espada. Então o assassino é muito provavelmente um mestre de nível santo da espada. Mas pensando bem, isso faz sentido. A Lua Azul é uma organização de base que surgiu do nada e nunca sequer apareceu no jogo. Então, quem poderia ter feito isso? Do outro lado, Yudia pergunta cuidadosamente a todos se deixaram algum vestígio. Lena fala primeiro: nenhum vestígio foi deixado, até as pegadas foram limpas. Lobo da Neve mexe com a adaga na mão, apenas deixou uma pilha de partes de corpos. Os 486 membros restantes de Avalon foram tratados por Deus. O resto foi dividido ao meio por Rodan. Os olhos de Yudia brilham em carmesim. Perfeito. Avalon, que antes dominava o reino, virou pó em apenas 5 dias. Então, Rodan fala novamente. No entanto, não acho que a limpeza foi perfeita. Yudia imediatamente fica inquieta. Então, Radan apresenta informações sobre nobres conectados a Avalon. Entre eles, há uma família chamada Aldia, com laços estreitos. Yudia termina de ler as informações e murmura suavemente. Você deve saber o que vou dizer, certo? Todos se preparam. Rada acena levemente. Entendido. Lidarei com eles discretamente. Só então Yudia solta um suspiro de alívio. Finalmente, resta apenas a questão da guilda após a investigação deles. Eles acreditam que este assunto não tem nada a ver com a Lua Azul? Todas as guildas acreditam unanimemente que um santo da espada criou esta cena infernal. No entanto, Yudia sente que não podem baixar a guarda e devem continuar monitorando as informações da guilda. Este assunto absolutamente não pode chegar aos ouvidos daquele Lorde. Absolutamente não. Deus está intrigado. Embora ele fosse parente de sangue daquele Lorde, ele queria matar aquele Lorde primeiro. Isso não foi uma ordem daquele Lorde, foi? Os olhos carmesim de Yudia de repente brilham. Eu já disse isso antes, não disse? Somos todos as lâminas do Lorde. Não podemos ter nossos próprios pensamentos, podemos? Sem ordens não é aceitável, você entende? Só podemos agir sob ordens. Se aquele Lorde não falou, absolutamente não devemos agir precipitadamente. Nunca o decepcione. Deus passa a língua seca sobre o lábio superior e encara diretamente os olhos de Yudia. Ele simplesmente não consegue entender como alguém tão capaz quanto Yudia poderia estar tão ansiosa e inquieta a este ponto. Simplesmente porque ela teme que aquela pessoa descubra. Embora Deus tenha dúvidas, ele não ousa perguntar mais. Tudo isso é pela grande lua, por aquele Lorde. A cena muda para o outro lado. Desde que o funeral de Léo terminou, tenho lidado constantemente com os assuntos da família. Este mês tem sido incrivelmente agitado, mas eu só quero ser um nobre preguiçoso. Embora Léo tenha ofendido algumas pessoas, ele deveria ter morrido 6 anos depois, porque as mortes dos irmãos mudaram a direção do jogo. Todos os assuntos domésticos caíram sobre mim como herdeiro, e todos se tornaram mais diligentes do que antes. Lembro-me de quando o Conde estava aqui, eles ficavam à toa o dia todo. Mal sei eu que, aos olhos deles, se não trabalharem o dobro, serão eliminados pelo jovem mestre Alan. Também percebo que todos parecem com medo. Espero que eles consigam resolver as coisas sozinhos, sem que eu precise intervir. A cena muda para a noite. Olhando para a cena diante dele, Ivan ainda está um tanto surpreso, porque em apenas 2 anos, a magia do jovem mestre atingiu o nível 2. Normalmente, leva 4 anos para conseguir isso, e também exige um certo talento mágico. Embora eu apenas pratique casualmente esta magia para autoproteção, dominá-la exige um controle preciso do poder mágico. Embora eu tenha conseguido, ainda estou em um nível amador. Aprender magia neste mundo de fantasia foi emocionante no início.
Mas, à medida que estudei mais a fundo, descobri que meu núcleo mágico é lamentavelmente pequeno. O núcleo inato é como o nível de habilidade natural de um atleta. No entanto, comparado aos outros, meu núcleo mágico é extremamente pequeno. Neste momento, Eva me interrompe porque recebemos um convite para um baile hoje. Se meus dois irmãos não tivessem morrido, você não conseguiria me arrastar para esse tipo de lugar. Mas agora me tornei o Conde de Faraday. Então preciso lidar com algumas relações sociais. Este baile está sendo realizado na parte sul do reino de Astria para que os nobres socializem, e preciso aproveitar esta oportunidade para construir relacionamentos com outros nobres, pois estabelecer conexões com nobres é crucial para alcançar uma vida pacífica. Mas parece que todos os outros têm medo de falar comigo. Estão me evitando como a peste. Pra ser honesto, eu já esperava essa situação. Afinal, Alan é um nobre debochado de origens humildes que carece de refinamento. Embora 3 gerações atrás, a família fosse uma casa aristocrática renomada no reino, agora esta família é famosa por produzir os playboys mais notórios do leste. Mais precisamente, eles são demônios que o queimarão se você os provocar. Mas eu vim preparado. Pratiquei habilidades de degustação de vinhos por meio-dia. Este vinho é realmente distinto, especialmente aquele aroma. Eu gostaria de levar algumas garrafas pra casa. Combinado com um sorriso gentil, certamente todos me acharão muito amável. A filha do conde ao meu lado começa a suar frio. Ela imediatamente se vira e foge. Vou informar meu pai imediatamente para prepará-los para você. Isso me atordoa. Como isso é diferente do que eu imaginei? Os nobres sussurram que sou ainda pior que aqueles 2 irmãos, usando palavras cruéis para forçar os outros a me dar vinho. Ivan, atrás de mim, só consegue suprimir o riso e dar um tapinha no meu ombro. Depois de dar uma volta pelo baile, acumulei um monte de informações. Perdi tempo aprendendo sobre vinho. A reputação dos Faraday é muito pior do que eu imaginava originalmente. E como os rumores sobre eu ter eliminado meus próprios irmãos se espalharam por toda parte, parece que me tornei alguém que todos evitam. Parece que minha vida social está completamente arruinada. No entanto, assim que me viro para sair e tomar um ar, uma mulher me nota. Lá fora, considero cuidadosamente o que deu errado. De repente, uma voz gentil soa. Com licença, posso falar com você? Alguém finalmente está falando comigo? No entanto, quando me viro, não vejo ninguém. Olhando para baixo, descubro uma jovem graciosa me olhando nervosamente. Com licença. Sou Loria, a terceira filha do Duque Áldia. Ela acabou de dizer família Áldia. E a família Áldia é uma das 3 grandes potências sombrias em Sicídria, conhecida como os Canalhas do Norte. Certo, como alguém que me aborda proativamente poderia ser uma pessoa comum, mas por que não tenho memória de uma figura tão proeminente no jogo? Acho que ela nem existe no jogo. Loria vai direto ao ponto. Por favor, conceda-me seu poder, porque eu posso morrer esta noite. Lembro que a família Áldia tinha apenas 4 membros no jogo, o que significa que ela morreu antes mesmo da história começar. Loria me conta sobre seu passado. Ela nasceu da concubina mais favorecida do Duque e sobreviveu apenas sob a proteção de seu pai. Mas agora, o Duque Áldia está gravemente doente, e se seu pai falecer, seus irmãos se voltarão contra ela. Estou confuso. Por que ela pediria ajuda a um completo estranho como eu? Com seu poder, esta deveria ser uma tarefa fácil. Aquele rosto perpetuamente calmo mostra ansiedade pela primeira vez. Devo recusar. Loria diz que não me deixará ajudar por nada. Não é que eu não queira ajudá-la, mas neste momento mal consigo manter minha própria vida, então é melhor não lhe dar nenhuma falsa esperança. Mesmo que eu quisesse ajudar, não sou uma dessas potências lendárias. Quando olho para trás, vislumbro o desespero fervilhando nos olhos da silenciosa Loria. Estalo a língua, virando-me para Loria que ainda está ali, e digo: desejo-lhe boa sorte. Para aliviar a angústia em meu peito, fosse uma bênção educada. Honestamente, espero que ela encontre um aliado confiável. Enquanto isso, cada movimento meu está sob vigilância da Lua Azul. Deus decide relatar o que Alan acabou de dizer a Yudia, mas Lena sinaliza que ele não precisa se preocupar, porque aquela garota é a única membro ao dia que não está na lista de alvos de Radan. Deus entende tudo instantaneamente. Se for esse o caso, então as coisas são muito mais simples. Eles só precisam vigiar aquele Lorde e impedir que qualquer palavra sobre o incidente de Avalon chegue aos seus ouvidos. Assim que retorno ao salão de recepção, uma saudação fria me detém novamente. Ao ouvir isso, meu coração dispara de emoção. Finalmente vou fazer um amigo nobre, mas quando me viro e vejo quem é, eu congelo. Como poderia ser ela? Claro, qualquer um que se aproxima de mim não é um nobre comum. Então, faço uma saudação nobre padrão à Lady Janonia. Kalia parece surpresa. Você me conhece? Eu confirmo. Você é famosa de muitas maneiras. Afinal, ela é uma das 3 potências sombrias do reino de Astria. Aldia no norte, Faraday no leste e Kalia, filha mais velha do conde Janonia no oeste. Se Faraday é uma gangue de rua, então Janonia é um sindicato corporativo. Preciso de conexões que me permitam viver em paz. Para minha vida maravilhosa e feliz, eu absolutamente não posso me envolver demais com ela. Quem pode me culpar quando Lady Kalia é uma beleza dessas? Kalia me olha com um olhar intrigado. Eu gostaria de conversar mais com você. O que você acha? Eu respondo que há muitos olhos e ouvidos aqui. Embora internamente não seja isso que estou pensando. Eu só quero que ela me deixe ir embora rapidamente. Kalia levanta uma sobrancelha surpresa, então ri em reconhecimento, exatamente como os rumores dizem. Enquanto estou completamente confuso. Ansiosa pelo nosso próximo encontro, antes que eu possa dizer qualquer coisa, ela parte, deixando-me ali parado, perplexo. Enquanto isso, Deus e os outros notam algo incomum. Uma figura de preto está vigiando aquele Lorde, mas eles não receberam ordens para lidar com isso. A cena muda para mais de 10 dias depois. Evan e eu chegamos a um cânion remoto. Finalmente encontramos este lugar. Embora fosse fácil de encontrar esta localização no jogo, na realidade levou meio mês de busca. A verdadeira razão pela qual participei do baile foi por este labirinto. O
labirinto é chamado de Labirinto Sussurrante. No jogo, completar este labirinto recompensa você com um artefato decente. Felizmente, ainda me lembro da estratégia para limpá-lo. Entrando no vale, o que nos recebe é uma porta coberta por ruínas misteriosas. Evan também sente o mistério deste lugar, mas mais do que isso, ele está curioso para saber como seu jovem mestre conhece este lugar. Isso é porque eu venho aqui frequentemente. Ao ouvir isso, Evan congela. Quase deixei escapar enquanto estava distraído, então me recupero rapidamente. Estou brincando, claro, naturalmente tenho meus métodos. Evan fica sem palavras. O jovem mestre sempre brinca com uma expressão tão séria. Entrando acima do quebra-cabeça, paira um par de mãos gigantes de pedra. Se a resposta estiver errada, as mãos gigantes se fecharão e esmagarão as pessoas até virarem polpa. Mas, sob essas circunstâncias, como o jovem mestre pode estar tão calmo? Embora tenha servido o jovem mestre por 4 anos, ele ainda não consegue entendê-lo e como ele sabe sobre assuntos distantes como a palma da sua mão. A razão pela qual Evan está disposto a seguir este jovem mestre enigmático é porque tudo o que ele faz é para o bem. Enquanto resolvo os quebra-cabeça, o cofre do tesouro do labirinto finalmente se abre. Diante de nós, jaz um mar de tesouros de ouro e prata. Mas eu só tenho olhos para um anel preto de aparência comum, porque sei que pegar qualquer outra coisa trará desastre. O anel de restrição é exatamente o que eu preciso. No momento em que saímos do labirinto, o rosto de Evan se enche de choque. Isso também estava dentro das suas expectativas? Logo fora do labirinto, dezenas de golems bloqueiam o caminho deles. Evan sabe que não pode derrotar essas coisas, mas deve encontrar uma maneira de deixar o jovem mestre escapar. Vendo isso, aceno com a mão. Deixe-me cuidar disso. Caminho direto para os golems. Evan começa a suar frio porque a magia de segundo nível do jovem mestre não pode de forma alguma derrotar esses golems. Antes que ele possa perguntar, recito preguiçosamente o encantamento. Fragmento que herdou a grande vontade de Nyakura. Conceda-me o poder da restrição. Assim que minha voz se cala, o mundo inteiro de repente congela. Uma voz etérea fala: declare 2 restrições executáveis. Fico atordoado com esta cena espetacular. No jogo, isso apenas mostraria uma caixa de diálogo. A recompensa do labirinto, o anel de restrição, assim como seu nome sugere, impõe restrições ao usuário enquanto concede compensações correspondentes. Expiro lentamente e recito as cláusulas de restrição que já planejei. Primeira cláusula: ao usar magia, devo usar absolutamente sinais de mão babilônicos. O que você deseja obter com isso? O poder de distorcer ligeiramente as leis do mundo. A restrição aceita meu pedido. Segunda cláusula: ao usar magia, devo usar encantamentos babilônicos. O que você deseja obter com isso? O mesmo de antes. A voz misteriosa cai em breve silêncio com minha resposta. Isso me faz congelar. Fiz algo errado? Apenas para garantir, eu até imito os gestos da enciclopédia de habilidades. Aqui você precisa usar sinais de mão e encantamentos como restrições para maximizar o poder de ataque mágico. Já joguei isso muitas vezes. Não deveria haver erros. Depois de um momento, a voz etérea retorna. Aceito seu pedido. Humano que ainda se lembra dos grandes sinais de mão e mistérios há muito esquecidos, obrigado por herdar esta vontade. Ao ouvir isso, fico confuso. O que significa herdar a vontade? Enquanto isso, o anel de restrição está desaparecendo lentamente. Parece que a restrição foi bem sucedida. Herdeiro da vontade, eu sempre o protegerei. Assim que as palavras caem, sou rapidamente puxado de volta à realidade. Evan está tentando me afastar da horda de golems. Sei que mesmo que eu use todo o meu poder mágico, não conseguiria liberar o poder total do relâmpago, porque meu núcleo mágico define claramente meus limites. Então, depois de obter o anel de restrição, quero usar isso como um experimento para ver que poder a restrição e o custo podem gerar. No momento em que o encantamento refrativo sai dos meus lábios, a luz fraca explode em arcos dançantes, luz azul celeste acompanhada por explosões crepitantes. Aquela orbe inicialmente minúscula de repente irrompe com luz azul, transformando-se em centenas, milhares de raios, então formando uma esfera massiva. No mesmo instante, formo os sinais de mão, polegar pressionando contra a junta do dedo médio, como a posição inicial de um gesto de estalar, Defract. Assim que o encantamento final soa, os golems iluminados no cânion parecem congelados no espaço-tempo. Raios crepitam através de seus corpos. Dezenas de golems se desintegram instantaneamente sem resistência. Evan, que estava desesperadamente correndo em direção aos golems para salvar Alan, agora está parado, congelado, com a boca aberta. Isso ainda é humano? Evan não consegue conter sua curiosidade e pergunta: você estava escondendo sua força o tempo todo? Eu digo a ele que não estava escondendo nada. Isso é realmente apenas magia de segundo nível? Eu confirmo que sim. O rosto de Evan está cheio de descrença. No entanto, enquanto pareço calmo na superfície, estou em pânico internamente. Afinal, nem eu sabia que a magia poderia liberar esse tipo de poder. No combate por turnos de Cecídria, você pode aprimorar a magia através de sinais de mão e encantamentos dentro de um turno. Por exemplo, ao lançar o relâmpago em cadeia agora, usei 4 conjuntos de encantamentos: refração, deflexão, luz azul celeste, padrão de difração, totalizando 5 rodadas de aprimoramento. Em outras palavras, simplesmente explorei uma mecânica de jogo milagrosa para lançar magia de relâmpago em grande escala. Mas além disso, devido às minhas restrições, devo usar gestos e encantamentos ao lançar toda a magia. A magia é aprimorada aproximadamente em dobro, eu dou de ombros. Afinal, esta magia de segundo nível tem um poder comum. O resultado superou em muito as expectativas. Até eu fiquei assustado. Evan escapando do labirinto não tem mais energia. Isso é mais exaustivo do que uma batalha. Ele se pergunta: que tipo de pessoa criou este lugar tão irritante? Lembro que este labirinto tem outro nome. Ao navegar pelas configurações de mapa e guias na comunidade, de alguma forma, ele ficou conhecido como o Labirinto de Parrione. Alguém chamado Piran o criou. Piran. Evan não sabe quem é. De qualquer forma, vamos voltar primeiro. Usar sinais de mão que correspondem aos atributos da magia aumenta o poder, e escolher encantamentos apropriados aprimora as propriedades. Embora seja uma mecânica de jogo, os ícones aqui permanecem os mesmos do jogo, apenas os valores aumentam de forma diferente. Agora mesmo, cada encantamento que eu pronunciei mudou visivelmente as coisas. Será que minha excelente capacidade de controle mágico me permite perceber essas mudanças estruturais? Assim que meu poder mágico se recuperar,
esperar, devo absolutamente conduzir vários experimentos. Enquanto isso, Lena tem observado cada movimento meu, o que a deixa cada vez mais curiosa. Depois que Alan e os outros partem, Lena chega a este lugar e ela consegue ler o texto misterioso esculpido na parede. Texto do Império Arlerenap da Era Esquecida dos Deuses Exteriores, esculpido pelo covarde Parian para um amigo destinado a ficar sozinho. Lendo essas palavras, Lena não consegue evitar rir zombeteiramente. Numa era em que deuses exteriores devastavam a Terra, ele repeliu as invasões das Marés Negras inúmeras vezes, e até derrotou Arak, que podia fazer os crentes oferecerem seus corações voluntariamente com um único olhar. Grande e glorioso imperador Parion, Lena, nascida como a herdeira da antiga biblioteca, carregando a grande missão de uma guardiã de fronteiras, reconhece instantaneamente a inscrição na moldura da porta. Foi feita por aquele sujeito chamado Perain. A voz de Alan ecoa de repente na mente de Lena, embora ela saiba que ele é alguém seguido pela rainha Yudia, que será registrado na história. Certamente não é uma pessoa comum. Mas para aquele grande lorde ser alguém que até Perrin respeitaria, e a magia que ele acabou de usar parecia tão comum. Mas os encantamentos, esses eram extraordinários. Afirmação e negação se chocam ferozmente em sua mente. E enquanto ela pensa, o corpo inteiro de Lena treme de admiração, de repente olhando na direção de Alan, seu rosto gradualmente mostrando uma luz fervorosa de reverência. Lena sente uma presença oculta e olha para o lado, Deus já está lá, seus olhos roxos dourados brilhando fracamente enquanto ele acena para ela. Aquela pessoa de preto está morta, a cabeça dele foi de repente torcida 2 vezes no ar. Mas eu não senti absolutamente nenhuma flutuação mágica. Depois de ouvir o relato de Deus, Lena cai em breve silêncio. Precisamos relatar isso à Lady Yudia. Após uma breve troca, as duas figuras desaparecem instantaneamente na noite. A cena muda para a propriedade de Enonia, onde Kalia está relembrando o Alan que conheceu hoje. Parece que aqueles rumores não são falsos. Uma expressão tão fria que gela os ossos, olhos como um abismo impossível de encarar. Embora a família Janonia seja muito famosa, Alan conseguiu identificá-la apesar de ela raramente comparecer a eventos sociais. Pai, você não acha isso estranho? Enquanto Kalia estala os dedos, o Conde de Anonia desmaia imediatamente. Acontece que ela já transformou o pai em um fantoche sob seu controle, controlando assim toda a família Janonia. Então como aquele cara descobriu? Ele até descobriu os guardas que eu tinha escondido nas sombras. Enquanto isso, um homem se aproxima correndo. Lady Kalia, há uma situação no seu quarto. Quando Kalia chega ao seu quarto, ela descobre que seu guarda das sombras está morto. Seu selo não foi ativado, o que significa que ele morreu sem revelar segredos. Kalia percebe que a pessoa foi deliberadamente colocada em seu quarto. Que interessante, ele obteve uma enorme vantagem sobre mim logo no nosso primeiro encontro. Mas eu estou completamente alheio ao que Kalia está especulando. Depois que Loria deixa o baile, ela cerra a palma da mão e solta uma risada autodepreciativa. Então eu sou a tola, afinal. O Alan que ela viu está muito além do que pessoas comuns podem alcançar. O Duque Aldia é chamado de Nobre Lorde por todas as facções. Um nobre que nem a esquerda nem a direita ousam ofender facilmente. No entanto, seu olhar frio era como olhar para o pai dela. Então, no momento do encontro, Loria imediatamente agarrou essa última gota de salvação. No entanto, foi em última análise fútil. Afinal, as fichas que ela podia apostar eram meramente emprestadas da caridade do Duque Aldia. Um poder falso que poderia desaparecer a qualquer momento. Porque acima dela estavam 4 outros irmãos. Comparada a eles, ela era meramente uma criatura lamentável da qual a família Aldia poderia prescindir. Sem o afeto do pai, Loria sabe que certamente seria tratada pelos irmãos. No entanto, assim que ela se prepara para aceitar esse destino trágico, o grito de uma criada estilhaça sua desgraça iminente. Jovens mestres, Phelan e Gig estão mortos. Loria parece confusa ao ouvir essa notícia. Dos 4 irmãos que a atormentaram por anos, de repente 2 estão mortos. E antes que Loria possa reagir, outro grito trêmulo de uma criada vem do andar de cima. Jovem mestre Timilion e Lady Mariana estão mortos. Ao ouvir isso, Loria imediatamente corre para o andar de cima. Testemunhando essa cena inacreditável, Loria fica paralisada. O que diabos está acontecendo? Neste momento, acima da propriedade Aldia, uma figura misteriosa se move rapidamente. É Roden completando sua missão. Loria sabe bem que essas pessoas não tirariam suas máscaras tão rapidamente, afinal havia tantos herdeiros, mas agora todos os seus irmãos estão mortos. Não faz sentido. Neste momento, Loria se lembra do que aquele homem disse antes de partir. Ainda assim, desejo-lhe boa sorte. Então ele é o mentor por trás de tudo isso? Enquanto ela pensa, arrepios percorrem todo o seu corpo trêmulo. Assim, Loria se torna a única herdeira legítima de Aldia da noite para o dia. E Loria não tem ideia de que tipo de demônio ela fez um pacto. Mas tudo isso não pode mais ser desfeito. As consequências de traí-lo, o destino de seus irmãos deixa claro. Então agora ela tem apenas um caminho a seguir. A cena muda para 2 meses depois. Recebo uma carta do Conde Aldia. Isso me confunde, porque eu não tive nenhum contato com eles. Quando abro, dentro há uma garrafa de vinho e um cartão. Este vinho é produzido no território imperial de Surinens. Apenas 3 garrafas por ano, cada uma valendo milhares de moedas de ouro. Então confirmo novamente com o mordomo deles, isso é realmente da Loria? E o mordomo confirma. E esta garrafa de vinho é um presente que ela preparou pessoalmente. Depois de ouvir as palavras do mordomo, mostra uma expressão confusa. Então, em apenas 2 meses, Lauria, a terceira filha da casa do Duque Aldia, tornou-se Duque Aldia. Depois que o Conde Aldia faleceu, Lauria herdou suavemente a posição de Conde. Pensando bem, ela nem conseguia entrar neste escritório antes. Seus irmãos morreram de repente, mas ela permaneceu ilesa, porque ela tem um álibi perfeito. Todos foram mortos durante o tempo em que ela compareceu ao baile, e suas forças foram eliminadas por seus irmãos quando ela voltou para a propriedade do conde. Em outras palavras, ela não tinha poder para se opor a eles. Neste momento, Gloria relembra eventos anteriores e começa a suar frio.
Então ele até utilizou tais circunstâncias? Embora Allen a tenha rejeitado impiedosamente na superfície, secretamente ele lidou com tudo impecavelmente. Ainda mais suspeito é que, embora todos os herdeiros do Duque tenham morrido há mais de um mês, ele nunca iniciou contato. Depois de muita contemplação, ela finalmente chega à única conclusão razoável. Alan está jogando um grande jogo. Embora a família Aldia tenha algum poder próprio, não é nada comparado a ele. Em outras palavras, ele tem outros planos. Faraday se tornou uma potência neste mundo sombrio apenas através do comércio. E o que lhe falta, a família Aldia tem. A única coisa que Loria consegue pensar é poder político. Então ele quer alavancar o poder político, o prestígio de Aldia. Loria sabe bem que uma vez feito um pacto é irreversível, então ela deve lidar com tudo aqui adequadamente agora. Ainda assim, ela deve expressar gratidão. Os lábios inexpressivos de Loria se curvam em um sorriso que ela mesma não percebe pela primeira vez. Espero que ele goste do meu presente. Depois de entregar o presente, o mordomo Aldia sai. O que eu não esperava era que Loria, que enfrentou uma ameaça de morte, realmente se tornasse uma condessa. Sinto que algo está errado. A cena muda para vários meses depois. Agora faltam apenas 5 anos para o início da história original. Jovem mestre, não. Devo chamá-lo de conde agora? Embora a cerimônia de herança ainda não tenha sido realizada, agora posso usar legitimamente o título de Conde Faraday. No entanto, isso não estava em meu plano original de forma alguma. Meu objetivo inicial não era me tornar um conde, mas desfrutar de uma boa vida sob um título nobre. Embora se desvie do meu objetivo inicial, não é necessariamente algo ruim. Então Evan me entrega uma carta. Esta é uma carta de Yudia. Enquanto isso, pergunto a ele se há alguma notícia sobre o assassino de Léo. Evan balança a cabeça. A guilda não tem resultados até agora. No entanto, Evan está intrigado. Seu propósito certamente não é vingança, é? Confirmo, isso é apenas uma precaução. Afinal, o efeito borboleta que eu trouxe fez com que o enredo do jogo se desviasse. Então abri a carta de Yudia, curioso sobre o que ela contém desta vez. Entre as linhas, dançam as trivialidades diárias do orfanato. Recentemente, Deus tem brincado com shows de marionetes. O lobo da neve, daquela garota, está sempre absorto em jogos com amigos. Lina lê livros e faz artesanato em silêncio. E Radan recentemente ficou obcecado em arranjar paisagens de jardim. Lendo esses assuntos diários, eu sorrio inconscientemente como um pai velho. Embora os 5 grandes pecados não sejam meus filhos biológicos, eu observei esses pequenos crescerem no orfanato por 5 anos e agora realmente sinto algo de um sentimento paterno. Então pergunto a Evan, quantos anos Yudia tem agora? Evan fica intrigado porque eu perguntei isso de repente. Deve ter 19. A maioria das crianças que você trouxe pessoalmente naquela época tem essa idade. Ao ouvir isso, a imagem obediente e gentil deles se estilhaça instantaneamente em minha mente. Eles são os que destroem o mundo. Aterrorizante só de pensar, muito menos tê-los me agradecendo. Eu rio secamente. Eles provavelmente deveriam sair e explorar o mundo agora. Evan acena com a cabeça como se entendesse. Mas você não os acolheu especificamente naquela época? Digo a Evan que não é mais necessário. Eles cresceram. É hora de considerar seus futuros. A razão pela qual reuni este grupo foi para impedi-los de despertar como os 5 grandes pecados que destroem o reino. Já que foram treinados a este ponto, não há necessidade de mantê-los confinados no orfanato. Lembro-me de seus talentos individuais. Yudia governa a fé. Deus se destaca na esgrima. Lena se especializa em pesquisa. Lobo da Neve tem aptidão guerreira. Raiden possui talento de apóstolo. Se eu puder arranjá-los em posições adequadas, não será uma força tremenda? Este é um bom plano, já que estou enviando cartas. Posso muito bem preparar um presente para cada um dos 5 grandes pecados prestes a entrar no mundo. Essas coisas serão dadas, mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira. Com o passar do tempo, a noite chega rapidamente. Passo muito tempo escrevendo 5 cartas, selo-as e as entrego a Evan. Enquanto Evan se vira para sair, penso que quando eles ascenderem à proeminência no futuro, eu deveria ser capaz de obter uma parte dos despojos. A cena muda para alguns dias depois, dentro do subterrâneo do orfanato oriental. Desta vez, a Grande Lua emitiu instruções individuais para cada um de nós. 5 jovens leem as cartas de Alan separadamente, todos curiosos sobre as tarefas que aquele Lorde arranjou para eles. Mas, exceto por Yudia, os outros estão cheios de confusão e perplexidade. Isso é realmente uma missão? Por que parece uma conversa casual? Yudia confirma, eu não estava certa? Aquele Lorde disfarça comandos como conversa comum. Foi assim desde o início, então Yudia produz a primeira carta. Ele identificou alvos de eliminação, emitiu missões e exigiu que reportássemos depois. Foi então que ele me confiou a Lua Azul, e todos nós fomos pessoalmente selecionados por ele. Então Deus fala, isso é para evitar vazamentos de informação. Mas ele também não entende muito bem. Não deveríamos visitá-lo pessoalmente ou usar comunicadores mágicos? Ratan também acha que Deus tem razão. Se o problema são vazamentos de informação, por que usar cartas? Diante de suas dúvidas, Yudia lembra a todos novamente. Espero que não tenham esquecido que tudo o que precisamos fazer é seguir as instruções. Vendo a confiança arrepiante de Yudia, Deus não entende, mas não ousa perguntar mais. Lobo da Neve ri, quebrando a atmosfera estranha. Vamos ler as outras missões. Momentos depois, todos leem suas cartas em voz baixa. A Grande Lua me guia para o reino noturno de Caliburn. O de Lobo da Neve é a colônia do deserto, embora ela odeie mais os desertos. Raidon é designado para a capital do entretenimento Raxus. O destino de Lena é a cidade Labirinto Haltania. Quanto a Yudia, é o reino sagrado Rosário. O que as cartas pedem são as missões que devemos executar em seguida. Deus não sabe o motivo, mas o significado daquele Lorde é para ele se tornar um cavaleiro. A carta não apenas especifica a profissão, mas também promete financiamento contínuo. E para cada pessoa, ele marcou um presente em um local específico. Enquanto a voz de Yudia se esvai, espero que todos se lembrem. Nunca mencionem Lua Azul em nenhuma situação, a menos que aquele Lorde o mencione primeiro. E os 5 grandes pecados que deveriam destruir o mundo, agora envoltos na fé da Lua Azul, embarcam na jornada para cumprir as missões nas cartas de Alan. O tempo rapidamente chega a 3 meses depois. Neste momento, estou pesquisando as diferenças entre magia e encantamentos. Embora eu tenha obtido teoria de livros, ainda preciso experimentar pessoalmente. Enquanto isso, pergunto novamente sobre Léo.
Evan indica que é o mesmo de antes, a guilda não fez progresso, eu sei que o efeito borboleta saiu do controle. Afinal, eu mudei a trajetória dos 5 grandes pecados. Até Lorialdia, que deveria ter morrido, tornou-se uma condessa. Ela está atualmente se expandindo rapidamente politicamente com crescente poderes e influência. Parece que a situação saiu do controle. Então eu sinalizo para Evan parar de investigar Léo, porque esta é claramente uma força oculta manipulando as coisas nos bastidores. Neste ambiente, quase nada pode escapar da vigilância da guilda de informações. Mesmo que eu tente investigar coisas que não deveria, o resultado final pode ser apenas destruição. Pensar nisso me faz arrepiar. Se esse tipo de coisa leva à morte, então tal prevenção é sem sentido. Enquanto eu não interferir em seus assuntos, eles não deveriam agir contra mim. A menos que eu os aborde ativamente primeiro, eles não têm razão para me atacar. Não adianta investigar mais. Ao ouvir isso, Evan diz que fará a guilda parar a investigação esta tarde. Enquanto isso, Evan se lembra de outra coisa. Deus foi recentemente nomeado Cavaleiro de Caliburn. Isso me surpreende. Eu não esperava que ele se tornasse um cavaleiro tão rapidamente. A cena muda, mais 3 meses se passam, e notícias de Deus chegam novamente. Ele já formou uma ordem de cavaleiros. Estou intrigado. Aquele garoto foi nomeado cavaleiro há menos de 2 meses, certo? Formar uma ordem de cavaleiros requer pelo menos força de nível especialista, não é? Evan pensa o mesmo. Mas para a notícia chegar aqui instantaneamente, Caliburn deve estar em alvoroço. As ruas estão fervilhando com a conversa de que, a este ritmo, um 5º cavaleiro sagrado surgirá em menos de 10 anos. A cena muda. Mais meio ano se passa. Um ano inteiro desde que deixaram o orfanato. Assim que estou gradualmente me adaptando aos deveres de conde, Evan traz notícias chocantes novamente. Deus se tornou um dos únicos 5 cavaleiros sagrados de Caliburn. Ao ouvir isso, eu congelo por 2 segundos. Você não tem que se tornar um mestre da espada para obter esse título? O mestre da espada aqui se refere a um santo da espada. Rumores sobre santo da espada passam pela minha mente como uma lanterna giratória. Em Cecedria, o santo da espada deve condensar uma lâmina de aura como base e deve despertar uma habilidade única chamada derivativa. Então Deus realmente se tornou esse tipo de santo da espada? No entanto, de acordo com as informações de Evan, Deus ainda não é verdadeiramente um mestre da espada, apenas meio passo de distância. Aparentemente ainda não condensou uma habilidade derivativa, mas ele obteve o título de Cavaleiro Sagrado. Supostamente, até a 4ª lâmina Fiora perdeu para ele em uma partida. Talvez ele tenha sido promovido excepcionalmente. A guerra de Caliban com os Bárbaros do Norte durou mais de uma década, e no ano passado, um dos 5 Cavaleiros Sagrados caiu em batalha. Então fazer de Deus um Cavaleiro Sagrado tanto estabiliza o moral quanto demonstra força ao inimigo. Teoricamente, levaria de 10 a 15 anos para Deus adquirir a habilidade derivativa. O atual primeiro lâmina de Caliban, Reinhardt, alcançou isso aos 32. Reinhardt, eu conheço esse cara. Na terceira grande linha de história, ele sempre aparece como um aliado temporário. Ele começou a praticar esgrima aos 5 anos e se tornou o santo da espada mais jovem da história. Mesmo com um talento tão desafiador do céu, levou quase 20 anos. Deus fez isso em 1 ano. Ele é sequer humano? Evan de repente estala a língua com isso, mostrando alguma inveja. Alan esfrega inconscientemente o queixo, sentindo a barba por fazer. Em outras palavras, quanto mais alto eles voam, maiores meus retornos. Enquanto isso, notei as cartas na mesa lateral. Em quase 1 ano, apenas o nome de Yudia permanece na lista de correspondência. Eu não vou nem conseguir migalhas, mesmo depois de chegar àquele reino sagrado, Yudia continuará a enviar cartas regulares para casa. O que ela menciona nas cartas são aqueles pecados capitais em que ela esteve imersa desde a infância. Embora o pequeno grupo deles pareça bastante ativo, embora nunca tenham visto meu rosto antes, eles deveriam pelo menos me agradecer pelos presentes. Sinto-me terrível agora, mas rapidamente balanço a cabeça para afastar o pensamento. Eu deveria ser grato por eles não terem se tornado os 5 grandes pecados que destroem o reino. Então, enquanto eles estiverem bem, tudo está bom. A cena muda para o distrito central de Caliburn, onde um magnífico edifício serve como campo de treinamento para a Ordem de Cavaleiros de Deus, Eclipse, e também a residência do comandante dos Cavaleiros Eclipse, o mestre da espada mais jovem da história do reino, Deus Macaran. Deus suspira suavemente, seu olhar varrendo descuidadamente as cortinas esculpidas de frente para a mansão. Irmão, quando um chamado semelhante a um sino vem do pátio, uma garota em um vestido bufante fica na ponta dos pés acenando para ele. A luz do sol dança em seu cabelo e Deus inconscientemente curva os lábios. Um ano inteiro se passou, mas relembrar ainda o faz sentir-se um tanto envergonhado. Anos atrás, Deus perdeu tudo para o bode negro, incluindo Ciri. Depois, tudo o que lhe restou foi raiva e ódio incontroláveis. Embora a Lua Azul o tenha resgatado, essa não era razão suficiente para jurar lealdade à Lua Azul. A Lua Azul prometeu dar-lhe uma chance de vingança, então ele seguiu as ordens da Lua Azul, participou de treinamentos e executou missões perigosas. Essas missões se tornaram sua base para lutar contra as trevas. Até 1 ano atrás, ao receber uma missão especial, ele não deu muita atenção ao presente da carta, mas foi verificar. Ao chegar ao endereço, a cena o deixou atordoado. Ciri, que deveria ter morrido pelo bode negro, estava agora na estalagem, completamente ilesa. Só de pensar em como ele perdeu o controle ao vê-la pela primeira vez, abraçando-a fortemente e chorando, ainda faz suas orelhas queimarem. Depois que Deus chegou ao endereço que Alan escreveu, ele viu Ciri aqui, que deveria ter morrido nas mãos do bode negro. Ele estava intrigado sobre o que aconteceu durante esse tempo. Quando essa tempestade emocional diminuiu, Deus finalmente ouviu de Ciri sobre suas experiências ao longo dos anos. Depois de ser levada pelo bode negro, ela ficou em uma jaula escura por muito tempo. No entanto, assim que ela estava sendo levada para o local da execução, um feixe de luz de repente interrompeu tudo. Ela escapou usando aquela breve oportunidade, mas seus dias lá fora não foram bons. Justo quando ela foi pega por traficantes para ser vendida como escrava, um mercenário chamado Evan apareceu a tempo e a salvou. A partir de então, ela recebeu a ajuda daquele lord. A carta que Ciri produziu foi escrita por ele mesmo. Sou extremamente grata por tudo o que ele fez por mim. Se não fosse por ele, eu certamente estaria morta.
Depois de ouvir a história de Ciri, Deus não pôde deixar de se perguntar: como a grande lua azul poderia prever tudo isso? Afinal, ele nunca mencionou assuntos familiares depois de se juntar à Lua Azul. Embora Yudia tenha deduzido os crimes do Bode Negro de vestígios residuais, ela não sabia de nenhum detalhe, como ele sabe de tudo. No entanto, em pouco tempo, ele parou de se deter nessa pergunta. Em vez disso, a voz de Yudia surgiu. Aquele Lorde sabe de tudo. Um dia você entenderá por que eu o sigo. Deus mastiga palavras que ele uma vez descartou, mas agora de repente entende. Todas as perguntas se encaixam perfeitamente como peças de quebra-cabeça. Anteriormente, ele não entendia por que Yudia estava tão ansiosa, mas agora parece que o tolo era ele mesmo. Aquele Lorde havia compreendido tudo há muito tempo. Agora, olhando pra trás, o que ele disse naquela época significava que ele já sabia de tudo, e ele estava transmitindo certas dicas para aquela criança que sobreviveria sozinha. Vendo o irmão ansioso, Ciri fala e o puxa de volta de seus pensamentos, pensando em seu desejo de vingança contra o Bode Negro. Aquele Lorde certamente sabia há muito tempo. Sua lâmina ousou agir por conta própria, mas ele ainda escolheu a generosidade. Para este homem corroído pelo ódio, a sobrevivência de Ciri e aquele Lorde a protegendo secretamente em seu nome foi uma graça mais preciosa do que qualquer tesouro. Neste momento, Deus finalmente entende que as palavras de Yudia não eram a adoração de um fanático. Não importa o que aconteça, Deus secretamente jura pagar essa dívida. Doravante, ele seguirá a vontade da lua, se tornará um cavaleiro em Caliban, se tornará o ápice de Caliban e rei dos cavaleiros. Agora ele deve começar o primeiro passo de seu plano. Não importa as dificuldades que enfrente, ele anseia por um dia expressar sua gratidão e retribuir à altura, provando seu valor sob o luar. Após recitar o grito de guerra do Cavaleiro do Eclipse em voz baixa, ele parte na expedição para subjugar os bárbaros e forjar uma ordem de cavaleiros suprema, digna da grande lua azul. A cena agora muda para outro lado. Desde que voltei do baile do ano passado, tenho me dedicado obsessivamente a pesquisar encantamentos mágicos. Através de experimentos repetidos, esses encantamentos podem de fato alterar a essência da magia. Vejam os 4 conjuntos de encantamentos que utilizei ao explorar as ruínas. Refração. Aprimora a incompletude da magia já completa, duplicando o alcance de dispersão. Deflexão estilhaça a forma mágica, fazendo com que projéteis sofram deslocamento espacial. A luz azul desce como um trovão, amplificando a magia paralela com golpes críticos. E por fim, o padrão de difração concede efeitos de penetração mágica. Além disso, desvendei várias regras inerentes aos encantamentos. Não repetir o mesmo encantamento, não usar encantamentos contrários à magia, e o número total de encantamentos não pode exceder 5. Violar essas 3 regras de ferro fará a magia falhar ou perder poder significativamente, porque meu núcleo mágico é muito pequeno. Só consigo praticar uma vez por dia. Devido ao contexto desta era, registros de gestos e frases babilônicas foram há muito esquecidos, então nenhuma informação relacionada permanece. No fim das contas, preciso conduzir essa pesquisa por conta própria. Descobri que, na verdade, gosto do processo, embora minha intenção original ao aprender magia fosse apenas autoproteção. Agora, vamos testar os resultados desses 2 meses. Quando eu canto os encantamentos, a magia inútil ganha sentido, fixação, o relâmpago cintilante à minha frente para com o encantamento, mantendo sua forma explosiva como se o tempo estivesse congelado, compressão com o murmúrio do próximo encantamento, a esfera de relâmpago, originalmente do tamanho de uma bola grande, de repente encolhe para o tamanho de uma bolinha de gude enquanto está parada. Assim que a palavra decomposição é proferida, o relâmpago esférico se desfaz instantaneamente e gradualmente forma um alvo claro. Florescimento instantâneo. Quando solto meus dedos rígidos e pronuncio o encantamento final, uma imponente árvore de relâmpagos se ergue do chão. A brilhante árvore gigante de relâmpago se solidifica em uma forma eterna, como se alguém tivesse pausado um raio. Vendo isso, aceno com satisfação. A sequência de encantamentos realmente afeta a forma da magia. Porque quando coloquei a decomposição em primeiro lugar, não teve esse efeito de jeito nenhum, mas nesse exato momento, um grito de surpresa me interrompe. Olhando para trás, descubro que é Kalia, da casa da Condessa Janonia, e um homem de meia idade. Neste instante, seus olhos estão arregalados e a boca aberta, sua postura nobre e habitual completamente desfeita. Isso é magia de origem? Como ela poderia estar aqui? A boca do homem de meia idade está igualmente aberta, sua expressão de choque idêntica à de Kalia. Usar magia de origem significa que sua força atingiu o nível de mago de 7ª camada. Ouvir a conversa deles me deixa atordoado. Eu sou um mago de 7ª camada? Depois que Kalia testemunhou Alan liberando magia, os dois logo aparecem na sala de recepção do Conde Faraday. A visita de Kalia à casa do Conde Faraday tem 2 propósitos principais. Ele claramente possui trunfos capazes de prejudicar seriamente Janonia, mas permanece inativo. Portanto, ela quer entender as verdadeiras intenções de Alan. A segunda razão é verificar pessoalmente a força da misteriosa organização sob o Conde Faraday, mencionada nos rumores. Para vislumbrar a ponta desse iceberg, Kalia pensou em um método que é o mago de 5ª camada Biancal. Ele foi expulso da Torre de Magia por pesquisar experimentos mágicos excessivamente desumanos. Sua força é inquestionável, um poderoso que poderia esmagar uma unidade inteira de soldados sozinho. Biancal é consistentemente arrogante, mesmo com a família Janonia que o patrocina. Mas a expressão em seu rosto agora é inédita. O medo se espalhou por todo o seu corpo. Aquela magia demonstrada antes era realmente magia de origem? Logo, uma voz interrompe os pensamentos de Kalia. Então, o que traz a Condessa Janonia aqui? O olhar de Alan é idêntico ao da última vez. Aqueles olhos frios e impiedosos varrendo lentamente Bianco e Kalia, como se estivesse completamente desinteressado nessa situação. Kalia diz apressadamente: "Minhas desculpas, Conde Faraday. Foi minha descortesia. Eu estava ansiosa para conhecê-lo, e essa indelicadeza aconteceu. Após um momento de silêncio, eu falo: não há necessidade de se sentir tão julgada. Mas uma coisa precisa ser esclarecida. O que usei não foi magia de origem. Minha aptidão mágica é comum, mal de 2ª camada, na melhor das hipóteses. Este mago deve ter notado que a magia não tem uso real. Eu explico porque ela não pode nem defender nem atacar. Mas para eles, essas palavras carregam outro significado. Aquele
rosto sombrio parece avisar. O que aconteceu hoje jamais deve ser revelado. Como se estivesse vendo uma magia comum de segunda camada, Bianco treme e fala primeiro. Minhas desculpas, meu senhor. Meus olhos se enganaram. As pupilas de Kalia se contraem ligeiramente. Esta é a primeira vez que ela ouve Bianco usar honoríficos. Ouvindo isso, aceno com satisfação. Já que o mal-entendido está esclarecido, então o que atrás para visitar Faraday? Kalia é pega de surpresa por essa pergunta direta e apressadamente se recompõe. Apenas uma visita casual. Acontece que estou tratando de negócios por perto e pensei em visitá-lo, Conde. Eu então pergunto se há algo em particular, e Kalia rapidamente balança a cabeça. Eu a examino por um momento antes de falar. Lamentavelmente, devido a urgentes deveres oficiais, receio não ter muito tempo para conversar com vocês dois. Então Kalia se levanta diretamente. Está tudo bem, eu estava apenas de passagem, de qualquer forma. Obrigada pelo seu precioso tempo. Vou me retirar agora. Enquanto ela está saindo, eu a chamo. Se precisar de uma parceira de conversa, talvez queira visitar a Duquesa ao dia. Na minha opinião, seus temperamentos são compatíveis, então vocês devem se dar bem. Kalia encara aquele sorriso indiferente, embora seus lábios e língua já estivessem secos. Já que você sugeriu, visitarei a Duquesa. A carruagem leva a Lady Janonia para mais longe. A voz intrigada de Evan flutua no vento. Aquela família notória do Oeste. Por que ela veio nos procurar? Como eu vou saber? Não consigo adivinhar as intenções de Kalia de jeito nenhum. Eu não deveria ter exibido magia, criando problemas desnecessários. Só espero que os rumores sobre o abuso de magia de origem não se espalhem. Este lugar amaldiçoado é um mundo de fantasia sombria, rastejando com lunáticos. Aqueles que enlouquecem de ciúmes ao ver os fortes estão por toda parte. Ainda assim, ela deve ter entendido o que eu quis dizer agora, certo? Embora eu tenha apresentado a Duquesa ao dia, essas duas famílias são rivais ferrenhas. A Lady Janonia deveria ir visitá-la e simplesmente não vir me procurar. Neste momento, a carruagem avança lentamente. Kalia fala novamente. A magia que o Conde Faraday usou era realmente magia de origem? Incomumente, Bianchal não responde imediatamente. Não é magia de origem. Kalia fica intrigada. Então sua reação agora há pouco foi... Diante da pergunta confusa de Kalia, ele respira fundo para se acalmar. A origem é o reino supremo para todos os magos. Como uma tela para criação irrestrita, apenas magos que atingem a 7ª camada ou acima podem esboçar suas próprias leis únicas nesta tela absoluta. Mas a magia do Conde Faraday é outra questão. Estritamente falando, a magia dele está rasgando a tela inteira. Simplificando, ele está distorcendo regras que deveriam ser eternamente imutáveis. Bianco de repente abaixa a voz. Ele fixou um trovão incontrolável no ar, depois pessoalmente estilhaçou a formação mágica que construiu. No entanto, aqueles padrões de arranjo continuaram a operar. Mais absurdo ainda, depois, quando aquele homem demonstrou magia desafiando o senso comum, os padrões flutuando em suas pupilas carmesim eram claramente os de alguma grande divindade esquecida. Pensando nisso, Bianchal de repente impulsiona seu poder mágico para cortar seus pensamentos. Ele sente que sua cabeça está prestes a explodir. Ele pesquisou magia da Era Esquecida e sabe bem o quão perigoso é continuar ponderando a verdade ali. O único conselho que ele pode dar é: nunca faça do Conde Faraday um inimigo, e especialmente nunca se oponha a ele. Neste momento, Kalia não consegue evitar um sorriso amargo. A maneira como Alan a olhava, aquele rosto inexpressivo, olhos como águas profundas e paradas, ela não conseguia discernir nenhuma de suas intenções. De repente, ela se lembra de suas palavras de despedida. Ela já percebeu que se tornou uma peça no tabuleiro de xadrez. A cena muda para 5 meses depois. Hoje marca o 2º aniversário da partida das crianças do orfanato. Neste momento, consigo lidar habilmente com os assuntos do Conde. Enquanto processava os negócios oficiais, pergunto a Evan. Alguma notícia recente sobre as crianças? Evan faz uma pausa. Nenhuma notícia do lado de Yutia, mas há algo de Jenonia. Ouvi dizer que a casa do Conde de Jenonia formou uma aliança com a casa da Duquesa Aldia. Ouvindo isso, fico diretamente assustado. As duas grandes potências das trevas realmente formaram uma aliança? Evan confirma. Embora seja um pacto secreto alcançado no submundo, então forasteiros não poderiam saber disso. A aliança é certa. No entanto, já estou em pânico. Eu guiei aqueles pecados para outro caminho, mas agora tenho que lidar com uma aliança entre duas potências das trevas. O reino de Astrea está prestes a entrar em declínio. Neste momento, recordo o que disse a Kalia meses atrás. Eu os fiz formar uma aliança, mas rapidamente balanço a cabeça e afasto o pensamento. Kalia é orgulhosa e fria, e Loria tem o temperamento da Duquesa Aldia. As duas não podem, de forma alguma, trabalhar juntas. A aliança certamente se dissolverá em breve. Ainda assim, planejo escrever-lhes uma carta. Para Kalia, se eu pareci muito direto e frio antes, peço profundas desculpas. A razão é que não sou bom em me expressar. Espero que isso não pareça que estou dando desculpas. Depois de escrever, peço a Evan que a entregue a ela. Então olho para a nota na mesa, onde até o nome está borrado. Quero saber como Radon e Lobo da Neve estão. Desde que o dia mencionou em sua carta que eles haviam chegado aos seus destinos, não recebi nenhuma notícia deles. Eles não morreram no deserto, morreram? Se ela descobriu o presente sobre o qual escrevi na carta, deveria se tornar excepcional entre todos os guerreiros. Tornar-se a essência do clã dourado da família Babaiá. Quando usado no jogo, concede um bônus de 20% na taxa de crítico. Se obtido pelo pecado do orgulho, ela não só não cairia na vilania, mas poderia se tornar um grande membro do clã do lobo. Lembro-me de que foi assim que aquele equipamento foi descrito. Revelei a ela os locais desses tesouros escondidos, planejando originalmente usar esses tesouros como fundos de emergência, esperando que ela pudesse se sustentar com seus talentos. Então ela deve estar bem, certo? Mesmo sendo uma nação de gladiadores, com o poder da manopla, ela deve ser capaz de dominar lá. A cena muda para o lado sul da colônia do deserto. No fim de uma profunda caverna desértica, com passos arrastados, uma garota cambaleia para fora da escuridão. Seu cabelo, antes curto, agora lhe cai até a cintura. Embora exausta, sua provação finalmente terminou. Esta manopla de garra dourada é exatamente o presente que a grande lua azul lhe deu. Ela originalmente pensava que a lenda da essência do clã dourado era apenas bobagem.
Mas depois disso, ela percebe que não é apenas um conto de fadas. Quando era jovem, sua mãe lhes contava que sua tribo era descendente do rei de todas as feras, o clã Dourado, descendente dos governantes de todas as raças de feras. O item central da tribo principal dourada é um tesouro lendário, transmitido por centenas de anos, concedendo-lhes poder e autoridade. Agora, Lobo da Neve compreendeu sua verdadeira essência e passou por todas as provações de seu mundo interior. Lobo da Neve sabe que não poderia ter realizado tudo isso sozinha. É tudo por causa da grande lua azul. Lua Azul é tanto a benfeitora que a salvou de experimentos mortais, quanto aquela que lhe concedeu o poder para vingar seus pais contra o dragão negro que os matou. Esta dívida deve ser paga. Ela se lembra das instruções da Lua Azul quando partiu. Mesmo que não seja inteligente, ela entende que Lorde quer muito mais do que uma mera gladiadora. Enquanto seus pensamentos fluem, o olhar de Lobo da Neve naturalmente recai sobre a manopla. Aquela manopla onipotente capaz de conceder o poder do clã dourado. No momento em que ela olha para a manopla, Lobo da Neve finalmente entende a verdadeira intenção da Lua Azul. Tornar-se uma gladiadora famosa, reunir o clã dourado espalhado por toda parte, restaurar sua glória e então abater aquele dragão negro. No instante em que Lobo da Neve sai da caverna, uma lua brilhante paira nos 9 céus. A luz azul da lua, derramando-se, tinge todo o deserto de azul celeste. Tudo é para servir aquele Lorde. Ela profere essa declaração que agora se tornou seu mantra. O clã dourado que governou todas as raças como grandes homens fera 500 anos atrás, sob a iluminação da lua azul, será mais uma vez revitalizado.